Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós vamos falar sobre culinária, sobre criação na culinária. Tô com o Luca Gozani aqui. Muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui. Luca, eu não ia trazer um prato de chefe aqui. Então eu trouxe do melhor chefe que eu conheço, que é minha mãe. A mamãe sempre é o melhor chefe de todo mundo. E não pode falar mal, né? Não. Mas você vai ser honesto na hora de experimentar ou não? Vou, talvez. Boa. Bom, ela fez um cuscuz. Esse é um prato que tem 1 milhão de versões, né? O cuscuz tem uma vida no redor do mundo. Até na Itália tem cultura de cuscuz, né? Porque a Itália, no sul da Itália, quando foi conquistada dos africanos, esses árabes, saracenos e tudo, tem vários. Tem cuscuz maior, cuscuz mais fino. No Brasil tem versões diferentes do que na Itália. Na Itália a gente costuma mais deixar soltinho. Soltinho, tipo uma farofa? Tipo como se fosse uma saladinha. Sei. Ele fica temperado com os ingredientes, mas não fica a primeira vez que eu vejo no Brasil um cuscuz mais compactado como esse aqui que é. E essa mistura de ingredientes, de azeitona, de camarão, é normal? Eu sempre falo assim, na gastronomia não tem que existir regras, tem que existir respeito para aquilo que você está usando. Obviamente não dá para usar, né, chiclete com, né, tem que ter um critério. Mas aí a abertura do utilizo dos ingredientes é muito mais à vontade, vamos dizer assim, né? Obviamente tem receitas que são mais ligadas na cultura de onde você mora e tudo, lembrança do que a vovó fazia, os ancestrais. E aí tem coisas que as pessoas já... talvez o ingrediente antigamente era mais caro, não colocava, agora ficou muito mais acessível, então vai começando colocando. E aí vai. Só que tem que ter critério, sempre falo, para não estourar... O critério é bom senso ou não? É bom senso. Mas isso é difícil, né? Isso é muito difícil. Bom, eu vou... Uma coisa importante, tá, Luca? É muito importante pra gente que a pessoa que esteja aqui se sinta bem. Então, coma, né, à vontade. Se eu te fizer uma pergunta, você vai mastigando, não tem problema esperar, tá? Legal. Só que eu vou te pedir um favor que eu não peço pra ninguém. Eu vou pedir que você ajuda pra servir. Perfeito. Você tem mais mão do que eu pra isso. Vamos cortar então primeiro? Vamos. Prontinho. Desculpa, senhor, né? Mas... não tem. Esse não tem como... Que a gente também devia ter uma colher melhor para pegar, né? Tá ótimo. Gostou dos pratos ou não? Os pratos são muito lindos. Esse é do Estúdio Neves. Não sei se você conhece. Eu ouvi falar, infelizmente não... Estão em Portugal. Eu quero trazer eles para aqueles camarão aqui para mim. Esse aqui mesmo, né? Tá com o meu nome aí. Pronto. Obrigado. Eles estão morando em Portugal. Eu quero trazer eles aqui para conversar. Eles fazem umas coisas muito lindas. Tem feito... Dá para ver, tem essa visual bem artesanal, né? E aí parece bem firme. Tipo, o prato tem um valor bem... Alguns pratos são tão caros que... Quando consegue ficar... Esse aqui, ó, dá para ver que é bem pesado, não é tão delicado, então... Agora, a gente tem, eu e o Focas, que é o diretor, a gente teve muita preocupação com detalhes aqui, né? De tentar fazer as coisas. Tem muita coisa no nosso cenário, por exemplo, que não aparece no vídeo, mas que é para deixar um ambiente confortável para quem está vindo, enfim. Né? Então, a escolha do prato, tudo isso a gente está tentando fazer com muito carinho. Isso é uma coisa muito relevante num restaurante, né? Você não chega num restaurante e fala assim, não, a comida é boa só, não... É toda a experiência, não é? É um conjunto, vamos dizer assim. Obviamente, por exemplo, se você fala agora, vamos falar um pouco de guia Michelin. Se a guia Michelin, se você ganhar a primeira estrela, a guia Michelin não olha muito o serviço. A primeira coisa que olha a guia Michelin para a primeira estrela é a cozinha. Se a cozinha vale a primeira estrela. Agora, depois, subindo pela segunda estrela, você precisa ter um serviço, você precisa ter outras coisas ao redor da mesa. Mas eu acredito que tudo funcione em conjunto, como eu dizia. Eu, se vou em um restaurante, não vou só pela comida, né? Obviamente.
mas vou para me sentir um lugar legal para ficar. Um lugar onde você possa bater papo, porque depois, se é um lugar tudo frio, o restaurante fica frio, depois fica meio sem graça. As pessoas querem comer rapidamente E ir embora. e vazar, porque não te deixa à vontade. Acho que é um pouco o que acontece com o cinema hoje, né? Uma coisa é ir só ver o filme, outra coisa é toda a experiência que você tem, né? Do passeio, de estar com alguém, de você ficar aquele tempo sem ter o celular te incomodando. Porque em casa, por mais que você tenha uma TV boa, você não fica longe do celular. Muito bom. Gostou? Eu preciso Ela falar vai ficar com a mãe. feliz. Muito bom mesmo. Ela Eu vai ficar gosto feliz. da azeitona também. Ela, às vezes ela bota... É a Lite que bota ou não? A Lite não percebi, mas Não tem a Lite, mas geralmente o cuscuz, acho que do Brasil, tem algumas regiões que botam a Lite. Sardinha, não bota- Lite, Acho que é sardinha. sim. Ela bota falando, não bota, porque eu até gosto, mas eu prefiro assim. É que assim, cuscuz é um prato pobre, vamos dizer assim. Como a Itália também é feita de pratos pobres, porque vem da base da cultura. São pratos fantásticos, porque prato pobre não significa que é um prato, Sim. né? Feijoada? Feijoada, tipo, todos as nações têm pratos verdadeiros, né? Então, antigamente, o que você utilizava? Utilizava um cuscuz, que era muito acessível, usava os produtos mais acessíveis também, as pessoas poderiam comprar. Sardinha é considerado prato pobre, mas para mim é um dos melhores peixes, É mesmo? porque tem muita quantidade de ômega 3. Ah, entendi. A gente chama na Itália de peixe azul. Então, todos esses peixes pequenos que são... eles falam que é pobre, mas são os melhores para comer. Que faz bem pro coração, é isso? Faz. Legal. Agora, Então, como você falava do cinema, assim, é como se fosse uma viagem. Tipo, você sai de São Paulo para ir no litoral, para viajar na Europa. Tem pessoas que começam a curtir só na hora que eles chegam à destinação. Para mim, uma viagem é da hora que você sai de casa. eu acho que até antes, Luca, quando você Até antes, quando você pensa fazer a quando mala você e tudo. começa a programar a Isso. viagem. Onde Você eu já tá de vou? férias. Já é gostoso. E aí, se você percebe, o teu corpo fica muito mais... com um espírito muito mais feliz, porque você já está com a cabeça. E aí, tudo aquilo que acontece durante a viagem já é a aventura, né? Sim. Tem pessoas não, aí fala, poxa, as férias já acabaram, né? Porque não focam. É. Agora, bom que você estava falando da Itália. Quantos anos você tinha quando você chegou aqui no Brasil? Eu cheguei em 2007, eu sou do 75, então acho que é 32... Não, 32. Por volta de 30 anos. Que ideia você tinha do Brasil? O que você sabia do Brasil? Muito pouco. Muito pouco, não porque O clichê. Futebol, samba. samba, carnaval, Rio de Janeiro, porque, vamos dizer assim, para os estrangeiros, a cartolina postal do Brasil é Rio de Janeiro, Sim. né? O que mais é publicizado. Eu, sinceramente, não que... É que não... Naquele momento eu trabalhava, não pensava muito em outros lugares. Aí, desde que veio essa proposta para vir para o Brasil, aí comecei a ficar empolgadaço mesmo. Só que mesmo assim, a ideia era Rio de Janeiro, Carnaval... Mas você foi direto pro Rio, né? Não, eu cheguei em São Paulo. Na verdade, em 2006, conheci o grupo. Fiquei uma semana assim. E tive a possibilidade de ir no Rio para visitar o lugar onde ia tocar. E assim, nunca pisei antes, nunca tinha saído da Europa antes, né? Então, nunca pisei no Rio. Na hora que pisei, que o avião pousou, eu assim, me apaixonei literalmente de Rio de Janeiro. Eu acho Rio de Janeiro uma cidade linda de verdade, que eu gosto muito de natureza. Assim, me lembra muito o litoral de onde eu passava quando era criança, que tinha mar e tinha Que era montanha. Litoral da Toscana, Forte dei Marmi, onde tem o mármore de Carrara. Então me lembra muito a minha infância. E Murano é perto ou não? Murano é Veneza. Murano é lá em cima. Eu me lembrava muito. Assim, você vê toda essa vida no Rio você percebe a pobreza, a riqueza,
tudo em um miolo concentrado, porque você sabe, né? Favela, tudo Sim. ao Não, lado até tem a porque pessoa, do morro você dá 2 passos, você cai no mar. É muito concentrado mesmo lá. Não tem... ao lado tem a pessoa que não tem nada e tá na rua, outro, Ah. se a 10 metros tem dinheiro. Então me apaixonei. Eu fiquei 5 anos lá e depois vim para São Paulo. E aí, São Paulo? São Paulo demorei para me acostumar. É difícil mesmo. Demorei porque, se sendo uma pessoa que gosta de natureza como liberdade, São Paulo, no começo, estava me oprimindo um pouco. Concreto, tudo assim. Mas ainda... Muito cinza, né? Cinza. Faltava um pouco... Por isso que, assim, tentei ficar perto... Morar perto de Ibirapuera para ter um pouco mais de contato. Só que, sim, depois você percebe o que tem a mais São Paulo do que Rio. Então você vai contar pra gente. Assim, natureza, Rio para mim continua sendo uma cidade maravilhosa. Não dá pra comparar. Não né? dá para comparar. É. Só que assim, se você vê o lado profissional, o lado até de segurança, o lado de diversão também, de estrutura. São Paulo, obviamente, eu te falo do São Paulo eixo, mas obviamente mal que você sai do centro de São Paulo, as coisas vão um pouquinho... Mas aí tem muito mais, especialmente pela restauração. A culinária aqui tem uma mistura muito mais rica, né? E muito mais profissional, imagino também, né? Não é que lá não é profissional, mas aqui você tem volume, você tem dinheiro, você tem... Aqui tudo roda, aqui o dinheiro roda. E Rio, infelizmente, devido... Bom, não quero entrar em polêmica, não, mas... a gente conhece. Infelizmente foi maltratada a Rio de Janeiro, porque poderia ser uma... Está sendo, né? Sim. E aqui em São Paulo é onde acontece. Onde acontece tudo. Assim, para mim, desculpa as outras... Não, mas acho que é a percepção de todo mundo, é a nossa também, né? E o capitão, assim, você percebeu como... Eu sei que, infelizmente, essa pandemia fechou vários lugares. Não, foi terrível. Mas, infelizmente ou felizmente, para quem tem dinheiro, essas pessoas ficaram mais ricas ainda. A desigualdade aumentou, né? Você tem gente mais rica, quem gente era pobre ficou mais pobre e quem era rico ficou mais rico. Então, mesmo assim, tendo essas pessoas com liquidez, né, ainda continuam investindo. Então, não parou. É uma pena que não sei quantos milhares de bares e restaurantes fecharam. Foi uma catástrofe, né? Uma catástrofe. Agora, você consegue perceber a cultura italiana aqui ou não? Muito. Isso é bom. Assim, São Paulo me trouxe isso também. São Paulo, eu percebi muito mais. Cara, não tem uma pessoa que me para o que eu conheço que não tenha um ligado italiano aqui em São Paulo. Não tem uma que eu sou conheço. Cavallini. Tá vendo? No Rio é diferente. No Rio eu percebi muito mais portuguesa e francesa do que italiana. E em São Paulo eu percebo também nos restaurantes a cultura que tem. Aliás, eu tenho parentes de longe, né? Uhum. Que tem o meu nome, meu sobrenome, que parece que são meus primo de quinto grau. Sei lá de quando. Estão aqui. São Paulo também teve, é uma das maiores comunidade italiana. Deve ser, talvez a maior até. Eu não sei se é do mundo ou da América Latina. Talvez seja do mundo. Porque o Brasil tem muito disso. São Paulo, por exemplo, se bobear, é a maior japonesa, a maior italiana, sim. É a maior libanesa, talvez. Tem isso. São Paulo tem bastante essa mistura. Muito bom. Agora, nossa pizza é melhor. Aí a gente briga. Aí começa a brigar. Olha, sabe o que eu vi da pizza? A pizza teve uma evolução enorme nos últimos 10 anos. Teve mesmo? Sim. Mas o que mudou? Eu não quero dizer que a italiana é melhor da paulista, porque... Não, eu nem estou preocupado com essa coisinha, mas eu queria entender o que mudou? Mudou a maneira de fazer? Mudou ingrediente? Mudou o formato? Veja, para um italiano, então, eu venho da Itália, venho aqui em São Paulo, venho no Brasil, então a minha lembrança de pizza é a pizza que eu sou acostumado a comer na Itália.
que também lá tem de porcaria, tem de boa, tem, né? Mas como é que era essa pizza? Ela era uma massa fina? O que que... Então, isso que é. Se a gente pega a clássica, é uma pizza com a massa um pouco mais grossa, isso aqui é a napoletana, que é mais conhecida também aqui. Mas também tem aquela massa fina. Eu sou muito mais. Não sou, odeio a pizza chiclete. Odeio aquela chiclete. Mas a evolução que teve aqui, eu percebi que a pizza que já existia era uma pizza onde a massa era meio docinha, porque acostumavam colocando açúcar. O paladar do brasileiro é mais puxado pelo açúcar. Não sei se agrada alguma coisa mais açucarada. E era muito, muito, muito carregada. Aliás, tem pizzaria que faz muito carregada. Quando a pizza é tão... Quando você fala carregado, você está falando de grossura ou de quantidade de ingredientes? Quantidade de recheio, quantidade de mozzarella. Sei. E isso virou costume, virou uma coisa que entrou na cultura brasileira. Então, quando chega para você uma pizza feita igualzinha na Itália, que tem poucos ingredientes, mas que a pizza fica mais equilibrada, Entendi. obviamente fala, pô, é uma porcaria. Entendi, por uma Eu não questão gosto. cultural. Cultural. Mas acredito que, se você percebe, a pizza que é feita em São Paulo, aquelas antes de 5, 6 anos atrás, era uma massa mais pesada. É uma massa que tem pouco fermento, ou com uma fermentação muito mais rápida. Isso faz o quê? Que você come uma fatia, 2 fatias, você está estufado já, porque ela vai continuando fermentando no teu corpo. O que veio da Itália para cá é esse da fermentação de mais de 24 horas, 48 horas. Então, uma pizza que sim, pode ter menos ingredientes, mas a pizza tão areada que em 48 horas os fermentos já os enzimas já comeram as partes do glúten, enfim, ajudaram a deixar mais leve. Você come uma pizza inteira sozinha. E aí me lembrava que quando eu cheguei aqui no Brasil, o italiano come uma pizza sozinho. Pizza grande. Pizza, assim, 4 fatias, vai. Tá. Só que no Brasil, normalmente, é costume o quê? Coloca 2 pizzas no centro da mesa e a gente Sim. separa. Falei, não, eu como minha pizza, chega. Porque se você come uma pizza sozinho, fica estufado. Mas desse jeito você tá Entendi. de boa. Eu como uma quase sozinho. Quase sozinho? E às vezes como 2. Agora, essa preocupação de fermentação, tudo, ainda é muito novo aqui. Porque você vê que ainda é um diferencial. Você percebe algumas pizzarias, a gente tem fermentação lenta. Não é tão comum achar. Não é comum, mas percebo que é como a sorvetaria. Abri uma sorvetaria que a gente conhece. Isso eu queria te perguntar. Por que... Aliás, vou perguntar sem preconceito antes. O nosso sorvete aqui consegue ser tão bom quanto o da Itália ou não? Agora tá. É? Agora tá. Então você tem que me indicar. E por que não conseguia? Repito. Era a mesma coisa? Era por falta de preocupação com o ingrediente? Não, porque o Brasil... Cara, o Brasil tem tantas coisas boas. Só que o Brasil, infelizmente, é que agora que está voltando o pequeno produtor. Que é uma coisa que a gente está tentando trazer aqui, né? Então a gente traz queijo, tudo. Mas essa preocupação de pequeno produtor, você já tinha pequenos produtores, mas ainda assim você não encontrava sorvete bom. Não encontra porque tem um forte consumo industrial no Brasil. Aí o que você tinha? Tinha aquela, que a gente não pode falar o nome, mas tem aquelas embaladas que você compra Sim. na loja. E o sorvete que existia era aquele onde você fazia self-service, doces. Sim, que de massa, né? De De sorveteria. massa, com bases artificiais. Então, Luca, mas assim, parece que eu tô de sacanagem, mas não tô. Eu comi muito sorvete de massa em sorveteria, né? De criança até hoje, litoral era muito comum você ter isso. Mas mesmo ele sendo melhor do que o industrial, ainda assim, você não tinha aquele sorvete que você falava, você tem que experimentar aquele sorvete. Como você tem em outros países. Por quê? Porque ainda assim, esse de massa eram feito, sim, artesanalmente, mas em larga escala. Tá. Então, quando eles fazem larga escala, obviamente eles querem ter o retorno de dinheiro mais alto. O produto que você usa para fazer não é um produto de qualidade. Em vez de utilizar a baunilha, você usa a essência. Entendi. Então você percebe isso. No Brasil aconteceu um boom de sorvetaria desde que
bem conhecida, começou a abrir, tá? Pegou o mercado. Se você quiser falar marca, você pode falar, tá? Fala, Não, fica à o Bacio vontade. di Latte abriu e fez história, acredito. Até Sim. porque quando você faz história, aí você estimula outras pessoas Entendi. a fazer isso. O poder do exemplo é muito forte, né? Eu sei que agora são grandes, mas sempre fizeram algo artesanal, como é feito na Itália. O jeito de servir, como é feito na Itália, o jeito de mostrar, como é feito na Itália, com qualidade nos produtos. Agora chega de fazer merchandising para ele, né? Mas Então, o que aconteceu? Mas eu entendi o que você está falando. Quer dizer, você tem toda uma... Que é que a gente está falando do detalhe, né? Você tem tantos passos nessa história que você tem que olhar para cada um. Sim. Se você erra no ingrediente, o resto desanda. E o que acontece? Vem outro. Obviamente é menorzinho, aí tem 2 lojas, 3 lojas, são menos. Mas aí tenta fazer o quê? Tenta fazer o concorrente, quer ser concorrente do que é já estabelecido. Então quer fazer o melhor ainda. Então isso é bom. Quando tem concorrência, você fala. Sim. Tem um estímulo para as pessoas trazer coisas ainda melhores. Isso é ótimo para o Brasil. Quando está saindo do negócio industrializado, até todos os restaurantes estão indo, o Jefferson Rueda, várias pessoas estão indo na pousada dele para criar o produto. Chega de produto com muito Sim, com toda aquela química carga de química. de química. Até os animais. Tem esse conceito que está crescendo muito. Na Europa já existia. Sim, aqui também. E para mim, eu acredito que é assim. Com queijo a gente já vê isso. O Brasil faz queijos muito bacanas. Por que tentar fazer queijo tipo parmesão? Faça o queijo brasileiro. Porque tem queijo muito bom. Só que, infelizmente, a indústria é tão forte que o pequeno produtor precisa de ajuda para poder... Mas acho que a internet está ajudando isso, sabia? Sim, melhorou muito. E agora com sabe outra coisa que parece besta, mas a capacidade de entrega melhorou muito. Porque antes, se você pega um pequeno produtor, é muito difícil esse cara conseguir uma entrega. Hoje tem toda uma... Logística, né? A maturidade logística que a gente tem hoje está tão mais estruturada que não importa se você está vendendo um livro ou um queijo, você consegue entregar sem ter que você criar toda essa estrutura, entendeu? Sim. Então acho que isso tá bem melhor. Até porque está criando no Brasil, está vendo esse business de logística de entrega. Obviamente está ajudando os pequenos produtores, Sim. mas aí tem as pessoas que estão investindo na logística que faz um grupo dessas pessoas e organiza, né? É isso. É igual um Amazon da vida. É isso, só que você tem uma diferença que aqui no Brasil as empresas de varejo estão entendendo que nós somos mais fragmentados. Então você tem um mercado livre que entende a entrega do pequeno para o pequeno. Sim. E acho que isso está ajudando. Tá a própria aumentando Amazon muito. está olhando para isso Sim. também. Né? Esse é muito bom, viu? Pô, que bom que você gostou, fiquei feliz. Ô Luca, e a gente tem um amigo em comum, que é o Delmas, um grande cozinheiro, Professor. grande professor. Mestre. E ele fala que chefe e cozinheiro são coisas distintas. São mesmo ou não? São, acredito que são, porque... Bom, existe o chefe, que é acostumado... É como líder e não líder, vamos dizer assim. Seria ele cuida de uma equipe e o outro cuida de prato, é isso? Porque o chefe tem que olhar para o prato também. Sim, mas chefe é uma posição que você ganhou. Tá. Mas o chefe não deixa de ser cozinheiro, que é a profissão. Tá? Existe chefe que ainda são cozinheiros. Uhum. Existe chefe que nem são mais líderes, sabe? Não, sei se não você- entendi. A dúvida é se esse cara botar a mão para fazer um prato, ele não vai conseguir mais, é isso? Sim, talvez ele pulou várias etapas. Tá. Ele se acha um chefe, mas antes de ser chefe tem que ser um cozinheiro líder da equipe. Uhum. É isso que é a coisa mais fundamental, o princípio fundamental. O cozinheiro é aquela pessoa que fica em cima, que controla da chegada até o final. O chefe, às vezes... O chefe tem que ser isso. O que é um bom chefe? Um bom chefe é aquela pessoa que ainda se mantém cozinheiro, Uhum. embora tenha um cargo
com responsabilidade um pouco mais acima, que talvez agora não precisaria mais ficar na cozinha fazendo pratos, mas o chefe bom é aquele que ainda continua fazendo o prato, fica com a equipe na cozinha, passa a segurança para as pessoas, passa tudo que tem, a sabedoria que ele tem, né? Ou seja, além de tudo, ele continua treinando a equipe. Sim. Agora, e o processo de criação nessa história? Quem cria o prato? É o cozinheiro? É o chefe? São os dois? Um prato pode ser criado ou pensado, vamos dizer assim, ou pode ter uma faísca até de um steward, até de um ajudante. Porque prato não sou nada que lembrança que a tua memória te coloca que você gostaria comer. Ou seja, experiência que você teve durante a vida, lembrança, comida da mãe, lembrança de um lugar que você visitou, lembrança de um produto que você gosta de utilizar. Isso é a junção que até um ajudante, um steward, pode ter essa possibilidade de se poder expressar na gastronomia. Obviamente, como a gente falou no começo, tudo tem que ter um critério e uma base. Uhum. Em um restaurante, obviamente, quem que cria, normalmente assim, é um... Aí tem o chefe, que tem um ego enorme, que cria os pratos para se sentir dono do mundo. Mas o que quer dizer isso? É um prato que é pomposo? O que é o prato para... Vamos dizer, um prato autoral, Tá. né? Ou tem aquele chefe que junta a equipe para perguntar também. Tipo, tem aquele chefe que fala, olha, eu fiz os pratos, experimente todo mundo. Para ouvir também o retorno dos colaboradores. Tem também aquele chefe que fala, esse aqui é o prato, me interessa até pelos clientes. Uhum. Não me interessa se ele não gostou, esse aqui é o meu prato e ponto. Isso que eu ia perguntar, porque é uma forma de arte? A cozinha, sem dúvida, é uma forma de arte. Então, aí você tem, em outras formas de arte, você tem esse conflito de o quanto você... E aí eu vou usar uma expressão que muito artista usa, mas que eu não necessariamente concordo. O quanto você vai macular a sua arte, né, com a opinião dos outros, e o quanto você vai se manter fiel àquilo. Esse conflito na culinária é muito mais complicado do que uma obra de arte que você bota na parede. Sim, Porque eu vou experimentar teu prato. sim, Não adianta eu falar, não, este prato está bonito. Não, ou ele tá bom ou ele não tá bom. sim. Tem a parte visual que pega. Não, obviamente, mas como é que é esse conflito? Porque isso, aí eu vou colocar uma segunda pergunta nessa história. Você mistura isso também com o tipo de cliente que você tem. Se você for cozinhar para um italiano, imagino que seja diferente cozinhar para um brasileiro. Dependendo da cultura da pessoa. Por exemplo, aí que a gente entra em outro negócio. Eu trabalho com brasileiros. Uhum. Brasileiro, obviamente, tem cultura brasileira, mas eles estão trabalhando uma cultura italiana. Para eles, é muito mais difícil entender o que você está fazendo naquele prato do que fazer o mesmo prato na Itália, sabe? Sim. É a mesma coisa de um chefe brasileiro estar na Itália com comida brasileira e ter italianos, né? O sabor daquele produto que não está dentro da cabeça dele, sim, você pode ganhar, mas não é tão nativa e nítida como uma pessoa que nasceu lá. Mas voltando àquela pergunta de arte, o meu pai é artista plástico. Uhum. E cozinha é uma forma de se expressar. Eu acho que a cozinha, além de ser uma forma de se expressar, é uma forma para emocionar as pessoas. Quando você vê... Eu não tento expressar minha cozinha mostrando um prato bonitinho. Obviamente eu tento fazer o mais bonito possível, mas não é a primeira coisa. Eu tento emocionar as pessoas no interior. Assim, quando você vê que aquela pessoa... Cara, igual fizeram vários filmes assim. É verdade. Quando aquela pessoa come aquele prato e volta, nossa... O Ratatouille tem uma cena maravilhosa. Isso. É isso que é... Cara, é um retorno para o cozinheiro enorme disso. Só que assim, não existe vários chefes assim, ou cozinheiro assim.
Então, se você quer ser artista na tua cozinha e quer fazer comida autoral, ou você tem dinheiro nas costas para segurar o teu restaurante, que quer fazer 10 mesinhas ou 5 mesinhas, que o custo, sem dúvida, vai estar lá em cima. Mas você tá com dinheiro, no banco, pronto, tô curtindo, movimentando, mas os custos, o retorno não é, né? Ou você faz uma comida. Obviamente, se você é dono do restaurante, você tem que ser também empreendedor. Então, se você é um chefe empreendedor, você tem que pensar também que a tua comida tem que ser vendida. E se você é só arrogante, e você ainda é ninguém, você tem que também fazer pratos que traz gasolina no teu bolso. Sim. Isso não quer dizer fazer prato puxa-saco, mas tem que ter pratos com a base, ou seja, voltar àquele critério com o pé no chão. Entendi. Isso que é importante. Meu pai é artista plástico, como eu falava, mas não tem dinheiro. Porque, depende como você sabe se vender no mercado. Meu pai é uma pessoa muito introvertida, não gosta de se publicizar, blá blá blá, aqui e lá, já tem 86 anos e tudo isso, então. Mas é lindo, pra mim, eu gosto. Só que às vezes eu brinco quando a gente me mostra uma obra de arte, tipo, sabe, tem aquela obra de arte que o cara te coloca uma cadeira no meio e fala, cara, eu fico puto. Pra mim, desculpa, não entendo isso. Pra mim, a obra de arte é quando você dá forma a alguma coisa. Pode ser um desenho, pode ser alguma coisa, pode ser, como se fala? Uma escultura. Uma escultura. As pessoas que colocam uma cadeira no meio e falam que aquilo é uma obra. Assim, aquele Você já viu na internet que tem umas cenas de que de repente alguém deixa cair uma coisa e as pessoas ficam tirando foto achando que é uma obra de arte? Isso, eu não entendo. Assim, porque obra de arte é se expressar, é trazer algo, mas fazer esse negócio de colocar uma cadeira é tipo é colocar para você transmitir um pensamento. Mas acho que, cara, então eu tô transmitendo um pensamento, não tô te mostrando a belezura que pode ser. Imagina Michelangelo colocar uma cadeira no meio e falar aquela. Eu não entendo, desculpa. Isso aqui mas eu queria ter te perguntado isso porque esse conflito do artista ele é muito presente, né? Dessa coisa de dinheiro. E tem uma outra coisa que eu queria saber também, é o seguinte, você falou sobre o ego e tudo. Tem uma outra coisa que eu tenho visto em muitas formas de arte, e eu acho que hoje em quase todas as profissões, que é a história da rede social. Quer dizer, não basta hoje você ser um bom profissional, hoje você tem que ser visto e ser mostrado. É um outro conflito para o artista também. É um conflito que, pelas pessoas que têm uma certa idade, ou eles têm pessoas que trabalham para ele nesse sentido, ou eles vão ficar excluídos. Porque, como você falou, tudo agora está virando... tudo é mediático. Está aumentando... Assim, imagina minha filha, as minhas filhas agora... Que idade tem suas filhas? A Lisa tem 13, a pequena tem 8, a Sofia. Legal. Então elas já nasceram com a gente, sabe? Então quando elas vão estar com a nossa idade, cara, o que vai ter? A evolução. Só que assim, artista de verdade é pobre. Artista de verdade, de coração, que faz as coisas. Mas isso me incomoda, sabia? Também, esta verdade me incomoda, porque é uma verdade. É uma verdade, é uma pena isso, porque gostaria que meu pai tivesse feito... Mas eu acho que a gente devia trabalhar para que isso não seja mais verdade, porque toda vez que a gente reforça isso, a gente faz com que o cara que é artista tenha mais resistência a ganhar dinheiro, você entende? Sim, mas também existe o problema das amizades em todos os grupos, né? Tipo, eu conheço essa pessoa... eu vou puxar essa pessoa para cima. Pode ser até um Zé Ninguém, que a comida dele é mediocre ou boa, mas não é aquela coisa, só que assim, com a ajuda dessas pessoas, é conhecido. Sim. Igual... Mas você tem isso em todas as profissões, Luca. Pessoas que têm destaque, Sim. Algumas merecem o destaque, algumas não merecem o destaque. Essa história do cozinheiro ganhar um ar mais pop no Brasil, isso já existia em outros países, né?
Por exemplo, na Itália ou na França, o cozinheiro, de certa forma, ele já tem um destaque maior, não tem? Aqui ainda não. Mas aqui você tem os que são mais pops midiaticamente falando. Por causa de TV ou de outras... Sim, não, vamos dizer assim, o respeito pelo cozinheiro no Brasil tem se você é Famoso. conhecido. Entendi. Agora, ainda assim, no Brasil, infelizmente, existe, eu acho que está acabando isso, nova geração, mas existe esse jeitinho de escravidão. Mas você acha que isso é um preconceito ou não? Preconceito, sim. Mas é um preconceito contra o trabalhador? Cozinheiro é um trabalhador É um trabalhador braçal e... braçal, Tá. igual um cara que trabalha a terra, sabe? Sei. Na Europa, não. Isso era antes. Mas na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, a gente percebe, por exemplo, você vai na Inglaterra, no pub, do seu lado tá o lixeiro e tá o mecânico e tal. Então, esse preconceito eu imagino que seja menor culturalmente, independente de ser cozinheiro ou não. Sim. E você acha que isso está melhorando aqui no Brasil? Eu acho que está melhorando, mas é bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Isso está melhorando e vai melhorar com as novas gerações. Eu acho que sim. As suas filhas, minha filha tem 15 anos. O preconceito nessa geração dela ainda existe, mas é muito menor. É muito menor. Não. Só que às vezes, tipo, a clássica pergunta que você pode fazer para o teu pai ou para tua mãe, eu quero ser cozinheiro. Não. Você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, você tem que ser, sabe? Então, Maluca, vamos lá. Sem preconceito, tá? É uma profissão de merda. Sim. Sim. Desculpa. É muito sofrida. Mas mas não por isso. Não, eu não falaria isso para minha filha, mas eu imagino que muitos pais que estão falando isso não é nem pelo preconceito, mas é pelo medo de ser uma profissão muito sofrida. É sofrida. Minha mãe, quando eu falei para ela, eu ingressei na faculdade em 89, tinha 14 anos, que você começa com 14 anos, né? Quando eu falei para ela falou, cara, você tem certeza? Ele nunca falou, não, pelo amor de Deus. Você tem certeza? Que aí você tem que ficar todo dia em pé. Os outros estão se divertindo, você está trabalhando. Você vai folgar quando as pessoas vão trabalhar. Você vai trabalhar quando as pessoas vão se divertir e tudo isso. Só que assim, como é que um menino de 14 anos... Que era teu caso. Que era o meu caso, que é o caso das pessoas que estão ingressando, entender isso. Quando um menino é novo, não, ele vai, quebra. Pô. Só que é isso, quando você tem 30 anos, que você já fez 15 anos de carreira, a maioria talvez desistiu, mas o que você faz? Volta para trás? Porque você está abrindo mão de uma vida, né? Sim, não é você só... abre muito. Isso que é complicado. Mas, como você falou, as pessoas... É um trabalho ruim, mas dependendo como você pega. Porque a vontade de você acordar de manhã para ir no mercado e ficar essas horas em pé. Ninguém é Superman, tá? Chega a hora também que tem pessoas que tipo, colocam a ideia. Mas ter essa vontade de fazer a cozinha traz uma felicidade para quem de verdade ama fazer isso. De verdade, é uma sensação de liberdade trabalhar na cozinha. Obviamente, não só é um trabalho pesado, né? Não quero nem dizer ruim, é um trabalho pesado, mas é um trabalho onde tem muitas pessoas que vão se juntando com a droga. O que se chama de droga? Bebida alcoólica? Tudo. Olha, vê quantos porque tem muito álcool, né? Muito álcool. Você em garçom também tem muito álcool. Garçom, pior ainda. Metria, pior ainda. Tipo, salão, pior ainda. E de droga, eu tô falando de todas as drogas. A mais comum é cocaína. Uhum. Mas tem pessoas que vai até mais pesado. Por quê? Porque te dá aquela coisa de aquela... parece que você vai ter mais energia, mas você está se detonando completamente, né? Uhum.
E aí acaba o quê? Você queima a tua vida no arco de 20, 30 anos, por isso que vários chefes morrem. Eu não sabia disso. 40, Eu sabia que o 50. índice de problema, tanto com droga quanto suicídio, ou pessoas Depressão. depressão, em garçom era muito alto. Eu não sabia que chefe era alto também. Isso eu não sei se essa é a estimativa brasileira ou mundial. A que eu escutei de garçom era brasileira. Brasileira. É. E aí você tem algumas explicações, mas que são só explicações do tipo... Ah, você tem muita gente que vem do Nordeste e aí tá sozinho, sem família, Sim. trabalha muitas horas, enfim. Mas aí você não sabe o que é verdade ou não, o que é... É difícil, né? Sim. Mas o índice é muito alto. Eu conheço pessoas, amigas, chefes. Meu, não conheço. Eu não, eu sou sortudo. Mas ô Luca, isso eu sei que é uma análise muito superficial, mas isso se deve ao quê? A ser um trabalho muito pesado, muito estressante, é quantidade de horas, porque a cozinha ela também é um ambiente muito historicamente muito pesado no ponto de vista de cobrança, né? Sim. E de chefes bravos e tem um pouco disso também, né? Bom, onde eu trabalhava no Pinchiori, lá na Itália, que fui sous-chefe antes de vir para cá há 10 anos, eu cheguei no Brasil com a mentalidade militar. Esse tinha Michelin, é isso? 3 estrelas, sim. Tinha essa rigidez militar. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei a jogar prato nas pessoas, para raiva, cozinheiro, garçom. Sim, que era a tua cultura na época. Cultura. É. Eu fiz coisas também que eu não posso contar aqui, que eu também seria cancelado pela minha filha. Só que assim, aí que você aprendeu, assim, errar é humano, continuar é diabólico. Mas Sim. aí eu entendi que a gente volta aqui de discurso de antes, cara. Trabalhar com brasileiro para uma cozinha com cultura italiana é mais difícil. Então, tem que se juntar com essas pessoas, com os teus colaboradores. Então tem que ser mais um trabalho psicológico que ditador. E o ditador, no final das contas, não é um bom líder para uma cozinha. Isso está mudando também na Europa. Não, e eu imagino também que até pela mudança da sociedade como um todo, isso já não é mais aceitável, né? Não é mais aceitável. Isso também na França, que era um lugar muito pesado disso, da rigidez, está mudando. Porque eu sempre brinco falando que se você está fazendo um prato para mim e você está estressado porque está com medo do que o cara do lado você vai apanhar dele, você não vai estar sereno para fazer aquele prato. Então, aquele prato não vai ser 100%. Tem uma pesquisa que o Google fez de entender quais as equipes que performavam melhores. E eles não conseguiram chegar a nenhum denominador comum a não ser a segurança psicológica. Psicológica. Assim, não era, esses são melhores nisso, melhores aquilo, ou esse perfil de... as equipes que melhor performavam eram as equipes onde a segurança psicológica era maior. Eu percebi funcionários que chega tudo medroso, e aí ele fica assustado do trabalho lá, fica travado. Aí quando você vai ter aquela conversa, depois de um mês que ele está dentro, ele entende, ele começa a se abrir, pode virar até o melhor do teu melhor que está aí dentro. Ou seja... Que é uma outra coisa que junta com a história de redes sociais, né? Você tem muito introvertido e que são fantásticos em muitas coisas, mas que por ser introvertido isso acaba atrapalhando na cultura atual, tanto no ponto de vista do dia a dia do trabalho ali, como essa cultura de ter que se mostrar e ter que ser um sucesso na rede social. Isso é muito... Nossa, tem um toque de pimentinha fantástico. É mesmo? Nossa. Ela vai ficar super feliz. Escuta, você tem... Quando você fala de aprendizado, tem muitas teorias, né? Uma das teorias mais conhecidas fala de 70, 20, 10. Sim. Diz o seguinte, que 10% do que você aprende tem que ser um aprendizado formal, né? Uma faculdade, um curso, alguma coisa. 20 da troca com chefes e colaboradores, quer dizer, olha, você precisa melhorar nisso, etc. e tal. E o 70 é mão na massa. Como é que isso para culinária? Você teve uma formação formal? Sim, isso concordo plenamente com o que você está falando. Faz sentido esse 70, Faz 20, 10? totalmente ou não? sentido. Eu acredito que na cozinha, talvez, em vez de ter 3 sessões, tem 2. Tem 2 sessões. Ou seja, tem a parte da escola. Uhum. Assim, saindo da escola, você é Zé Ninguém.
Você Mas sabe. a escola formal em culinária, por Sim, exemplo, sim, sim. uma cordon bleu da vida, uma... Sim, a gastronomia tipo que eu fiz, Uhum. você não sabe. As pessoas, eu fico rindo. As pessoas falam, eu fiz cordon bleu. Ele sai da escola, ou sair essa faculdade de gastronomia, eles se acham já pronto para ser Essa é coisa do responsável. jovem, né? Não. Isso que ele vai ter que ganhar nos restaurantes. Por que eu falo que vai dividir em dois momentos, não em três? Porque tem a faculdade e depois, obviamente, um cozinheiro, se quer aprender a virar alguém, não pode ficar parado em um restaurante só. Ah, isso é interessante. Porque você fica acostumado àquele único modo de trabalhar e talvez você pode também pegar vícios que você não sabe, né? Então, o que tem que fazer um cozinheiro? Tem que rodar, tem que ficar 1 ano, 2 anos no restaurante, pegar o máximo possível e ir pro outro e pro... Por isso que sempre fala, mas é um trabalho... Cara, demora mais de 10 anos, 15 anos, Mas toda a profissão. toda a profissão. Mas Sim. é interessante isso que você falou, porque tem a ver com zona de conforto, né? De sair da zona de conforto. Sim. Mas tem a ver também com você conhecer outros chefes, Sim. conhecer outros clientes. Sim. É por que eu falo em dois? Porque não significa que aquele 20% que aquele chefe pode te dizer seja o correto. Pode ser o correto, mas pode ser acrescentado outra coisa com outro chefe que você saiu, sabe? Então, para mim, tem faculdade e tem o turnover, outra atividade nos restaurantes. Até porque a cultura... Só que assim, tem pessoas que fazem isso. Eles começam em um restaurante italiano, fica 2 anos. E vai em um restaurante asiático, fica 2 anos. Vai em um restaurante francês, fica... Esse acha que depois sabe tudo, mas não vai saber nada. Porque o foco... Ou você é confeiteiro, ou você é cozinheiro. E cozinha, tipo... É um mundo, é um mundo. São mundos diferentes. Assim, eu de cozinheira sei um pouco de confeitaria, mas sei me virar, não sou um confeiteiro. Então eu sei pouca coisa, sou limitado. Se você aprende um pouco de tudo e não se concentra em uma cultura, que pode ser brasileira, italiana, você sabe pouco de tudo. Você não é completo. Isso as pessoas têm que escolher. Agora, você tem um lado autodidata também, não? De, por exemplo, de pesquisar sabores novos, de buscar conhecimento de coisas, porque tem muita coisa que eu imagino que no dia a dia também não dá para pegar. Eu tô numa bolha, tô me sentindo numa bolha que tá com vontade de explodir. Vamos dizer, uma bexiga que chegou ao máximo de sabedoria interna e agora quer mais e estoura. Eu estou nessa situação para poder aprender mais. Infelizmente, no período que estou na Itália, não consegui conhecer muito o Brasil, ou totalmente o Brasil. Né? Eu sei que para um cozinheiro isso é fundamental. Aproveitar. Né? Você está no Brasil, você tem que aproveitar. Eu não quero dizer, talvez, para... você está trabalhando no restaurante clássico italiano, agora você vai colocar produto brasileiro. Não, não é isso. Isso é um aprendizado meio pessoal. Mas que te ajuda em qualquer área. A evoluir. Sim. A evoluir. Isso seria mais se eu tivesse um restaurante mais autoral, vamos dizer assim. Aí... Então, mas acho que tem a ver com inspiração também, não tem? Tem. O ingrediente... Assim, para mim também não existe esse negócio de... Igual o Claude Tragro. Eu gosto dele porque... Desculpa a minha ignorância, ele é um chefe famoso, é isso? Sim, é francês, que vive uma vida. O pai dele tem um restaurante estrelado na França, enfim. O bacana dele é que eu acho também, não existe cozinha italiana, cozinha francesa, cozinha brasileira. Existe uma cozinha só. Existe cultura. Então, você pode fazer uma cozinha com cultura italiana utilizando ingredientes brasileiros também. Esse que o Claude faz, né? Está fazendo. Porque é muito limitatório, não? Eu sou cozinha italiana, eu tenho que buscar só esse tipo de ingrediente, tenho que trabalhar só com esse tipo de ingrediente. O cliente não busca isso, né? Ele não é... Agora eu quero isso, não é isso, né? Agora, usar uma carne de caça típica brasileira. Que seria paca. Nunca comi paca. É docinho. Mas lembra alguma... Que é um porquinho.
Lembra algum outro tipo de carne ou não? Porco? É, É. por aí. Que isso, quando você vai no Nordeste experimentar fruta, Acho que é, né? que o cara fala, o que é isso aqui? Aí você fica, não, isso aqui é uma maçã com abacaxi. Não, isso aí é fruta, né? Essa coisa de tentar... Esse aqui é animal. Isso é paca. Paca tem gosto de paca, né? Essa coisa de tentar trazer coisa de quem não conhece, né? E aí... Tem alguma comida que o brasileiro não gosta e que deveria experimentar com menos preconceito ou não? Oh, tem muita. Por exemplo. É uma pena porque eu não entendo isso, mas tem muita. Por exemplo, cultura brasileira é uma cultura, estou falando de comida, pobre. Uhum. Feijoada, moqueca, são pratos pobres, nobres, mas pobres. Mas o brasileiro não gosta de comer aqueles pratos, ou seja, tem muito, isso é porque tem esse negócio de, acho que conceito de escravidão de pessoas com poder econômico. Uhum. Tem muito preconceito para aqueles pratos feitos com de terceira, carne de terceira, rabo, o fígado. Mas rabada é bem aceito aqui, né? Tem preconceito. Tem faixa de classe que aceita, porque... É que você trabalha também com uma classe muito alta, né? Muito alta. Essa classe não aceita. Não aceita rabada? Não aceita interioras, não aceita Bucho, rabada, por exemplo. a buchada, bucho, a tripa Ossobuco. italiana. Ossobuco não é tanto uma parte de como se fosse interiora, né? Porque a parte tem um miolo, tem o tutano, mas o resto é um... Então, é uma tristeza como só se usa produtos caros quando... Igual o peixe. Tipo, eu sei que tem uma grande fatia brasileiros que usa, mas é aquela fatia de classe baixa. Sim. Que faz isso por quê? Porque é o que pode Tudo comprar. bem, mas mesmo quando a gente fala das classes mais baixas, por exemplo, a gente não come pombo. Pombo pra gente é um rato de asa. Lá fora se come Europa pombo. come muito. Então tem essa coisa também de preconceito cultural. Sabe por que não come pombo no Brasil? Não porque o pombo, felizmente ou infelizmente, é utilizado para fazer macumba. Ah, você acha que vem dessa cultura? Vem dessa cultura. Ah, eu não sabia. Eu acho, não pesquisei nisso, mas acho que tem esse preconceito pela macumba e tudo isso. Apesar que, assim, na Europa, isso... Mas será que é só isso? Ô, Focas, você comeria pombo ou não? Eu não só comeria, como já comi. Tá vendo? Olha lá. Selvagem, aquela coisa toda, é um franguinho diferente. É sangue vermelho, né? Não, eu vou te falar, eu comeria, nunca comi pombo. Eu comeria, mas eu tenho um perfil que gosta muito de experimentar coisas diferentes. Seja o que for. Mas o meu preconceito com pombo não é religioso. Ok. Mas sabe, lá no Peru, eu não sei se no Brasil também tem aquele ratinho. Tem o preá. Aquele ratinho, não Como é que chama o gambazinho? Tipo, aqui come gambá, não come gambá? Tem um outro nome. Como é que chama aquele gambá brasileiro, Focas? Tá na ponta da língua, Tô né? tentando lembrar, peraí. Saruê. Então, são todos animais exóticos. Sim. Que imagina, se o italiano, nossa, eu não comeria. Isso faz parte da cultura. Pombo é de cativeiro, obviamente. Lá. Não, claro, você vai pegar o pombo na rua. Não, o pombo está cheio de doença da rua, enfim. É isso que... Entendi. Agora, o que te inspira hoje? Quais são suas referências? No meu trabalho ou na vida? Aí é pesado essa pergunta. Vamos lá. Pode responder os dois. O que me inspira? No trabalho, como te falei, então uma fase de bexiga querendo explodir. Mas vai pra onde essa bexiga explodiu? O que você tá buscando? Ela queria se espalhar para qualquer lugar para poder... Então, mas nós estamos falando de conhecer outros pratos, outros ingredientes, outras culturas, outros clientes. O que você já consegue visualizar o que é, para onde vai essa explosão ou não? Essa explosão vai para uma coisa mais tentar buscar algo meu, onde eu
possa me expressar de verdade no que eu penso. Eu sou acostumado a seguir, pé na letra, a cultura italiana, que é lindo. Eu aprendi, para você entender, a respeitar mais a cozinha italiana aqui no Brasil, no grupo onde eu trabalho, do que acredito estando na Itália, onde já é um lugar que as pessoas querem fazer algo novo. Então, aprendi muito. Só que eu acho que o chato, o tendão daquile de cada cozinheiro é ficar travado. O cozinheiro é como se fosse uma alma livre, solta, não pode ser travada. Ele precisa, para manter o fogo aceso, ele precisa se expressar. Isso não quer dizer criar algo absurdo, como a gente estava falando antes, de misturar tudo, agora criar evoluções, não. Mas tem que ter a liberdade de se expressar. E obviamente tudo tem um body clock, todo mundo tem um tempo de vida que que você vai utilizar para fazer, tipo, vai esgotar para todo mundo, né? Então tem que aproveitar quando até você consegue fazer. Então estou em uma fase de tentar ser livre, tentar ter a possibilidade de poder ser livre mesmo. Acho que tem a ver com o papo do artista, né? Talvez o teu lado artista esteja gritando um pouco agora. Ele grita, ele faz ano que grita. Faz ano que grita, mas aí tem responsabilidades. Todos nós. Às vezes, as responsabilidades não podem impedir você de ser livre. É que essa equalização é muito complexa. É, né, muito Luca? complexa. É muito complexa. Inspiração, eu gosto, por isso que eu quero ser livre, porque assim, cozinheiro viaja, cozinheiro tem que viajar, tem que trocar ideia, cozinheiro tem que ser parceiro com o outro, tem muito essa briguinha. Quando tem briguinha aí é porque é aquele chefe com Mas tem ego. isso ou não? Tem muito, facada nas costas. Tá? Mas você diz dentro da cozinha ou no mercado de uma maneira geral? Não, no mercado. Dentro da cozinha você tenta ter uma equipe juntinha. Sim. Mas no mercado geral, existem chefes que trabalham para junção, que não estão nem a ver se... Não existe, seu ego está do lado. Tem pessoas que não querem nem saber, sabe? Ele te olha de cima para baixo. Isso é importante. Então, poder viajar, poder conhecer novos lugares, poder conhecer novos ingredientes. E não é um processo de soma zero, né? E não é um processo de soma zero. Os chefes poderiam se ajudar porque você não precisa ser melhor ou pior, não faz sentido essa... Não tem. Aliás, fica mais forte. Sim. Fica mais forte. Tem pessoas que não entendem isso. Sim. E os chefes, como o Alex Atala, foi o primeiro a ajudar os pequenos produtores. Porque assim, como a gente falava, o pequeno produtor existe, mas a dificuldade desse pequeno produtor bater a indústria, né, eles precisam de apoio pela produtos brasileiros, pelos queijeiros. Então se juntaram para tentar ajudar. Ô Luca, e queria entrar um pouquinho no processo criativo mesmo, tá? Tipo, você precisa criar um prato novo. Como é que é esse processo? Como é que na tua cabeça você vai, sente, experimenta, você tem que puxar isso que você falou de memória afetiva? Como é que você faz? Olha, tem um prato que coloquei no Fasano. Eu, de verdade, consegui fazer. Um dia me lembrei, não sei porquê, um domingo... de quando eu era mais criança, quando eu era pequeno, eu morava em casa, minha mãe, domingão, fazia aquele assado, aquele cheiro gostoso, quando você acordava com esse cheiro. Sim. E essa lembrança de sabor, eu quis reproduzir no prato que eu consegui colocar lá agora no cardápio, que é um extracoto com uma crema de batata feita com queijo Minas. Obviamente a minha mãe não usava queijo Minas, mas gostei
E aí conseguir... cara, é tão bacana quando você cheira, você automaticamente faz, puf, é um transponto, você vai ficar Aquela cena do naquele momento lá. Ratatouille, que ele puxa o cara pra... Isso, criancinha. esse aqui é o momento. Eu sou muito passional. Às vezes eu busco, tipo, quando penso um prato, não penso agradar a mim mesmo. Óbvio que tento fazer um prato gostoso que eu gosto de fazer, mas tento agradar o cliente. Então, eu posso gostar, mas o cliente não. Por isso que a gente troca ideia lá na cozinha. Mas aí também tem um momento, por exemplo, eu recebi um porquinho. Aí comecei a sessionar. Esse receber esse porquinho já ligou um mecanismo na minha cabeça que começou a pensar o que eu vou fazer com isso. Aí primeiro, na hora que você sessiona, divide todas as peças, você vai pensando e começam a crescer na tua cabeça modos de preparo que eu acredito ainda sejam limitados, porque chefe de cozinha, cozinheiro, nunca para de aprender. Nunca. É um dos poucos trabalhos que você sempre vai aprender alguma coisa. Acho que todos são assim hoje, Luca. Sim, todos, vai. Que só... Não, é que isso é algo novo, tá? Eu acho que hoje em dia, todas as profissões são assim. No você passado, não para de cozinhar. você não pode mais parar. Não que não pode. Tipo, Não, você sim, tem que se fica reinventar. desatualizado Por exemplo, eu me sinto um pouco... Assim, eu penso no que fazer com esse porquinho, mas eu me sinto... mas é só isso que eu posso fazer com o porquinho? Não poderia fazer de outro jeito que ainda não conheço? Isso que falta, sabe? Mas esse incômodo é positivo. Sim, porque te acelera, né? Não te deixa cair para baixo, te coloca você na pesquisa. E aí, na hora que limpava o porquinho, eu falei, nossa, eu vou fazer os pratos, vou pensar como mostrar, porque estou fazendo no meu Instagram, tô fazendo, comecei. Uhum. E aí estou fazendo a limpeza, estou fazendo com aquele corte de carne, estou fazendo dois modos de dois pratos diferentes. Isso já te ajuda. E a experimentação? Você tem que experimentar. Você falou que você nunca para de aprender. Um prato, você finaliza um prato e fala assim, esse prato está redondo, eu não mexo mais? Ou tem prato que você está a vida inteira melhorando? Uma vida inteira. O prato eu sou muito chato. Às vezes eu fico muito perturbado quando mais de um cliente tem alguma coisa a ver daquele prato. Em que sentido? De reclamar ou de... o cliente falou blá blá blá. Sei, o cliente exemplo, não gostou, blá blá blá. pouco... Aí tem que saber pesar isso, porque tem cliente que não entende o prato, né? Mas eu tenho que ficar do lado que o cliente tem que gostar. Então, eu não quero dizer que mudo toda vez que um cliente fala alguma coisa, mas isso fica na minha cabeça como um alerta. Um alerta. E tem outros que talvez porque aprendi uma maneira diferente, outro porque vi um ingrediente diferente, eu quero fazer com isso agora. Então, a evolução, acredito que faz parte de um cozinheiro, né? Entendi. Fernando, você traz mais um refrigerante para mim, por favor? Você quer mais água? Você quer um refrigerante, alguma coisa? Quer um café daqui a pouco ou não? Cafezinho daqui a pouco. Vai comer mais? Aqui é bom. Isso aqui é todo nosso, hein? Luca, e nessa evolução contínua, tem muita diferença de um cozinheiro, de um chefe da década de 90 ou dos anos 2000 para cá ou não? É sensível essa diferença ou não? Teve. A gente pode identificar como nouvelle cuisine até a cozinha de hoje em dia. O que é nouvelle cuisine? É uma época ou não? É uma época onde teve uma época na França que teve um boom de cozinha que depois foi trazida também para a Itália por um chefe. Obrigado. O Gualtiero Marchesi. Eu quero a outra, Fernando. Uma normal. Obrigado. Eles começaram a priorizar... O francês sempre priorizou a matéria-prima, né? Só que passou de um jeito rústico, vamos dizer assim, de comer, para um jeito muito mais elegante na finalização dos pratos. Então, os pratos tinham muito mais
mais ingredientes, já tem muito. E isso foi mudando porque o conceito era menos ingredientes no prato para uma sensação melhor. Uhum. Porque se você coloca muita coisa, vira uma bagunça danada. Da Nouvelle Cuisine, ainda assim era uma cozinha para ser toda montadinha, era uma cozinha pesada também. E agora a gente está em uma fase, depois teve aquela fase molecular com o Fernand Adrià, que teve um bom mundial. Isso dá para chamar de inovação? Sem dúvida. Porque é muito diferente o que ele fazia, né? De mudar o formato. Assim, acho que o bacana do Fernand Adrià não é tanto como ele mudava o formato das coisas. Não, porque eu que sou leigo, o que eu vi era muito isso, né? O sólido pro líquido. Sim. Ou alguma coisa que tem um formato de um sabor e que na verdade é outro. Isso é a ideologia dele. Mas o bacana que trouxe, que ainda ele fechou o restaurante, mas ainda está seguindo. Por exemplo, você não pode ter a melhor mozzarella do mundo, você triturar ela e fazer uma esfera, tipo... Hoje em dia, todos os chefes cozinheiros tendem a primorizar a excelência, o ingrediente do produto. Não maltratar o produto. Mas o que o Fernand Adrià deixou é a técnica de como conseguir fazer algumas coisas. Uhum. Ele teve um boom danado. Tipo aquela esferificação. A esferificação. Tem algumas coisas excessivas, mas algumas coisas muito bacanas. Tipo, agora não me lembro o nome, mas... E ele estava junto com uma universidade na época, né? Ele teve uma ajuda da academia muito grande. Muito grande. Só que por que ele parou? Porque estava começando a ser um pouquinho exagerado demais. Ele percebeu que o mundo estava voltando na terra, estava voltando ao produto, estava voltando... Cara, é tão difícil fazer um produto orgânico que eu tenho que detonar ele. Não, eu vou te mostrar no prato. Por isso que agora você percebe, tem prato onde as pessoas colocam até a raiz de um vegetal. Mas ele tinha uma coisa que você já tinha comentado, assim, não sei se é porque ele tinha muita grana no bolso, como você comentou, mas assim, ele já era extremamente exclusivo. Ele já abria pouco tempo no ano, recebia pouca gente, parava e só o ano que vem. Parava para estudar. Para estudar e já era muito exclusivo. Ele tinha muita gente. Eu não sei se me engano, mas era 120, 140 cuvées todo dia, era sempre cheio. Só que assim, o que leva você, que você tem a possibilidade inovadora de fazer o que quiser, de estudar os ingredientes de um dia para o outro a fechar? Então, não é o lado do artista? Você acha que tem um componente de entender que o mundo mudou e... Eu acho que tem um lado que estava assim, isso aqui é a minha vez, talvez as pessoas vão brigar comigo, mas acredito que teve Ninguém vai brigar com você, ninguém vai assistir aqui. Tô brincando. É que o começo é difícil. O Nutilizo é muito forte de química. Entendi. Muito forte de química. Agora entendi. Que não faz bem. Né? Uma coisa é ser natural. Tipo, é um contrassenso querer ter o pequeno produtor, um produto orgânico. E do outro lado, você está utilizando todos os produtos químicos. Agora entendi o que você falou, porque ele agora o que ele está fazendo usando muito químico não cabe mais hoje. Não cabe. Ele tocou, ele sacou, já via que estava saindo disso. Por isso que ele abriu bar de tapas nesses sentidos. Bar, restaurante, enfim, agora eu perdi um pouco o filo dele. Mas, então, depois dele, aí já começou, por exemplo, o Massimo Bottura, italiano, que ele já bala na agulha, obviamente. Sim. Ele pode se permitir de ser artista, mas ele expressa muito a cozinha italiana. Às vezes é muito molecular, mas ele reinventa a cozinha italiana. Pega o clássico, que eu gosto de fazer também. Pega o clássico e reestrutura. Isso já está a gente está falando da década de 90, isso que você está falando já está mais... 2000, já estamos no 2000, assim. Final 90, 2000. E aí, depois, acho que faz uns 15 anos,
Foi o Máximo que fez aquele prato novo para salvar os queijos, não foi? Foi. Aquilo é sensacional, né? Ele teve muita força, ele tem muito mediático, né? Mas aquilo é genial, eu achei. Quer dizer, teve um terremoto, os queijos caíram todos. Todos. E as formas abertas, tinha que vender logo, e aí ele criou né? um prato, porque assim, essa história de... Que não é o prato em si, mas é a criatividade midiática, né? Isso que é estar junto. Então, assim, e o mundo inteiro tá junto nessa história. Aquilo eu achei muito bonito. Isso que é estar junto, porque você, de um lado, você pode ganhar nisso. Tem um lado mediático, que obviamente as pessoas vão a ficar atraídas para esse prato. Do outro lado, você está ajudando uma causa. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Porque aquilo é legal, porque você tá... O seu cliente falou, o prato que foi inventado, que o mundo inteiro para salvar o queijo, então tem propósito, tem não sei o quê, e ao mesmo tempo tá todo mundo ganhando. Você está salvando o queijo, você está com um prato, uma novidade que todo mundo vai querer experimentar. Isso é muito legal. Sim. E agora estamos nessa fase que eu faria também. Se eu tivesse um restaurante, eu faria um restaurante onde não teria nem gás. Seria o quê? Fogão, a lenha? Fogão, a lenha, parrilha, churrasqueira. Voltar um pouco... Se você bota um fogão a lenha... demora mais para fazer os pratos ou não? Tudo na cozinha tem uma organização. Obviamente, você tem possibilidade... O calor é alto, tanto. Mas acho que demorar mais... Não, é que tudo na cozinha tem uma organização de deixar quase... Mas o que mudaria na prática? Além... O aroma e... Não, perfeito. Mas na maneira de se preparar o tipo de prato muda? Não. Eu amo Francis Mamon. Eu fiquei apaixonado quando fui lá no Uruguai. Ele está fazendo um evento lá, se chama Sete Fuego. Fiquei apaixonado porque lá você vê de verdade o que é um cozinheiro. E ele é cozinheiro. Sim. O que faz com essa... ele traz a cozinha mesmo ancestral, tipo buraco no chão. Lá é um slow food 100%. Um slow food, o tempo da comida poder ter o tempo para ficar pronta, não é... É fantástico. Então, a ideia de trazer isso, que eu estou percebendo que está voltando também no nosso restaurante, seria bacana. Isso é uma coisa que muda nos tempos atuais, né? Muitas profissões, você não conseguia ter acesso à informação. Você não conseguiria conhecer outras pessoas, Hoje, com a internet, óbvio que você tem que ir lá experimentar, mas você pelo menos sabe que esse cara existe. Isso ajuda também, né? Ajuda muito. Ajuda muito. Olha, quando a gente está falando o mediático, ajudou muito a deixar o cozinheiro à vontade com o cliente. E hoje em dia, já que a mídia é uma janela dentro das cozinhas, os restaurantes estão mudando o conceito. Não vai ter mais a cozinha que está escondida, porque o cozinheiro tem que ser escondido, porque é um trabalho ruim. Ou está no baixo da cozinha, está no subsolo e tudo isso. A cozinha, hoje em dia, faz parte essencial do serviço do restaurante. Tem restaurante, às vezes, que tem cozinha no centro do salão. Até aberto, para o cliente ver. É como se fosse... Esse faz parte da experiência. Que se você quer ir no restaurante só para se satisfazer filosoficamente, para comer, você vai... Sim. Não, e tem alguns que são maravilhosos, né? Acho que no Dalvidito tem uma cozinha maravilhosa Isso. que você vê... Sim. Eu estou falando agora que estão no centro, estão abertas até. Não tem mais separação. Isso é interessante. Isso já é uma coisa que já tem em São Paulo aqui ou não? Sim, se você vai no Chez Claude, do Claude Tragot, ele é assim. Ele tem a cozinha, o cozinheiro traz a comida. Isso já era algo feito pelo Jacan, né? Uhum. O Jacan sempre gostava de trazer o cozinheiro, porque, sempre teve essa briga entre cozinheiro e salão. Sempre. Que briga? Briga de... Talvez o salão não entenda o trabalho que o cozinheiro fez para chegar àquele prato final. Tá, o que você está dizendo é quem vai explicar para o cliente o que é o prato. Sim. Tá. E não só para explicar, mas também para trazer
o que é? A gente está voltando nisso, sabe o que a gente está voltando? Nas tavernas. As tavernas, não, as locandas, taverna. Sim. Era aquele lugar que tinha aquele, como se chama? A lareira enorme, que tinha um negócio para cozinhar, a cozinheira, as pessoas, mesas, é isso. A gente está voltando tudo atrás. É que eu acho que pro cliente, sem querer desmerecer o serviço, mas pro cliente ter o chefe de cozinha trazendo é uma experiência muito mais rica, e não é só porque é o cara que fez, não é nesse sentido, mas é o cara que tem tesão naquilo, né? Porque assim, é o cara que fez. Porque assim, quando você tem uma pessoa que ama aquilo, que tá falando sobre o que fez, você sente aquilo. Você pode não saber explicar tudo. como, mas tem uma diferença. Tem. Né? Então acho que a experiência fica mais rica também nesse aspecto. Não é pela exclusividade, o cara trouxe pra mim, não é isso. Mas aquela coisa de assim, porra, esse cara tá me trazendo um pouco do amor que ele botou ali, ele tá... É mais legal. Isso é legal. Por isso que a gente tá voltando. Vou pedir pra você me servir um pouquinho mais aqui. Esse aqui... Agora, você falou de aproximar do cliente, né? Além dessa história, hoje você não tem mais um crítico, você tem 1 milhão de críticos. Essa cara que você fez. A cara de... Obrigado. Essa cara que você fez. Olha, foi ótima. O crítico... Mas tem um lado bom? Tem um lado bom. Tem um lado bom. Eu acredito, eu não tenho nada contra o crítico, né? Obviamente. Mas é tão difícil. Existe é tão ainda complexo. O crítico tradicional? Ainda existe ou não? Porque os veículos perderam muita força também. Tradicional, olha, eu acho que o único que ainda se mantém é a Guia Michelin. Quando falo tradicional, é aquele crítico que você não sabe que é um crítico. Que ele vem 2, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, que ele paga a conta, vem um casal, vem uma pessoa só. Isso, para mim, é ser uma coisa séria. Você não reconhece o crítico? Não reconhece. Mas não tem aquela coisa dos críticos super conhecidos ou não? Porque os críticos que eu conheço eram aqueles que escreviam em jornal. O cara tem nome, você sabe quem Por ele exemplo, é. aqui tem no Brasil. Uhum. Só que assim, você conhece aquele crítico, porque você sabe quem é, mas eles também utilizam outros críticos para fazer isso às cegas, sabe? Para você não conhecer ele. Só que assim, a minha preocupação é sempre essa. Eu sei que na cozinha pode ter problema, pode ter erro, pode acontecer várias coisas. Mas qual Você diz o cara ir lá num dia ruim. Qual o nível de conhecimento dessas pessoas? Para você ser crítico, o teu trabalho de verdade é almoçar e jantar todo dia em restaurante. Não de vez em quando. Porque você tem que ter o conhecimento. E não pode ser só 1, 2, 3 vezes por ano. Então, mas o que você está dizendo não é só eu almoçar todo dia, mas se eu quiser fazer uma crítica do teu prato, eu tenho que comer ele, sei lá, pelo menos 3, 4 vezes num período de 6 meses. Isso. Porque senão eu pego um dia ruim ou um dia muito bom. Que acontece, infelizmente. Ou um dia muito bom. Que acontece, Nossa, felizmente. maravilhoso. Não. Isso deveria acontecer, que eu acredito que não acontece. Só que assim, a gente está falando de arte. Vamos dizer assim, vamos falar de arte. Vamos falar de um restaurante que tem uma comida autoral, ok? Então, que faz prato incomuns, ou pensados pelo chefe, bacanas e tudo. Agora, qual base, qual critério você usa para julgar um prato que foi criado? E você paragona aquele restaurante com os outros. Mas assim, se você é um francês, um restaurante francês, autoral, que não faz prato clássico francês, mas faz prato com técnica francesa autoral. E aí, do outro lado, você tem o cascudão, tradição, bonito francês. O autoral ganha como melhor francês. Qual medida você usou para comparar as duas comidas? Onde, tipo, eu faria
banana com banana, maçã com maçã, você vê qual é a melhor. Mas esse cara, É um conceito diferente. na teoria, não estaria fazendo o olhar de um cliente? Se o prato está gostoso ou não, se ele está bonito ou não? Sim, mas não pode ter, então, tudo aqui, ele tem que ser neutro. Porque não pode, se você é um cliente, então meu medo é, qual é o grau de noção dessa pessoa? Eu entendi o que você está falando, porque a variedade de consumidores, ela é muito fragmentada, porque você tem cultura diferente, você tem história diferente, você tem vou te dar um exemplo, tá? Tem ingredientes que eu gosto hoje, porque eu tô mais velho, imagino, que eu não gostava quando eu era mais novo. Eu também. Por exemplo, Coração. no meu caso, berinjela. Ah, é? Odiava. Caviar. Bom, caviar. Não, Pra caviar, mim era uma coisa... caviar eu comi pouquíssimas vezes, gostei. Muito poucas vezes. Nós vamos ter caviar aqui porque vai ter um convidado que quer experimentar. Aí eu vou experimentar novamente. Ah, legal. Mas eu já comi aquele caviar brasileiro lá esqueci o nome do peixe agora. Não obviamente não é caviar, né? É considerado o caviar brasileiro. Não sei, não vi ainda. Que eu achei muito bom. Que é um peixe de mar. Esqueci o nome agora. Acho que é tainha, sei lá. Ah, a botarga. Botarga. Ah, boa, fantástica. Não é bom? Eu Então, amo. Isso eu experimentei não ontem. gostava. Eu não comia botarga. Então, eu também não achei que não ia gostar. E gostei. Muito bom. Tem um retrogosto de amêndoa. É fenomenal. Eles falam que você lembra o mar. E é bonito isso. É, Que você lembra o mar. né? Né? Mas tem coisas que ficar mais velho, o meu paladar acho que melhor. E tem coisas que você não gosta e que você treinando o seu paladar, você passa a gostar. Sim. A gente vê muito isso em criança. Tipo, por exemplo, comida japonesa. Tem muita gente que não gosta na primeira vez, segunda vez e depois fica apaixonado. É. Né? As minhas filhotas. Então, eu acho que tem... eu entendi o que você está falando. Você está falando de que o crítico, ele no final, ele é uma pessoa no meio de 200 milhões de... Mas qual poder tem o crítico uma vez que escreve? Porque todo mundo vai dar ok pra ele. Mas esses caras perderam um pouco. Eu queria voltar para o consumidor. É. Esses caras acho que são menos relevantes hoje, os críticos ou não? Ainda tem peso, ainda tem. Tem? Mas tem peso para um Michelin da vida? Ou tem peso para cliente? Tem peso. É mesmo? Tem peso. Olha, se... É que você trabalha com uma classe realmente muito alta, né? Sim. Então que tem uma... As pessoas seguem. Sim. As pessoas seguem na letra a guia, sabe? Uhum. Então, olha, vou te falar. Quando a gente perdeu a estrela, eu fiquei com a estrela 5 anos aqui. Foi o primeiro italiano na América Latina, cara, orgulho, a ter a estrela Michelin. Isso vai ficar na história para mim sempre. Então, isso é bacana. Parabéns. Mas aí, quando você ganha a estrela, talvez no Brasil ainda não, porque quando chegou ao Michelin ainda não era tão conhecido. Mas quando você ganha a estrela na Europa, você ganha um 15% de clientes a mais. Se você isso. perde, você perde... Mas isso vem pela propaganda do a próprio propaganda, guia. tem muita gente que vai atrás disso. Só que assim, se você perde 25%. Entendi. Então você tem um prejuízo. Agora, a estrela te traz um peso psicológico também, não traz? Sim. Isso, vários chefes se mataram. Na França, na Itália, estão tentando devolver, até porque agora também a Michelin virou um negócio que para ter Michelin tem que ser tudo bonitinho, senão você ninguém. Não, o prato tudo, sabe como tá saindo agora. E até porque tem muita pressão. Quando você chega na terceira, os cuidados, os detalhes, é uma coisa que... Imagino que seja insuportável. Se o trabalho de cozinheiro é difícil, fazer também dentro um restaurante estrelado é... Porque não é... A gente não está falando de um nível de excelência só. Nós estamos falando de uma preocupação com uma quantidade de detalhes muito grandes e que nem sempre você consegue. A toalha tem que ser passada. Que são coisas que às vezes não... Sei lá, não é isso que vai mudar a experiência do cliente. Não é.
Mas vamos voltar para os críticos pessoa física. Pessoa física. Qual é o lado bom? Quando se fala pessoa física, é o Estou falando cliente. do consumidor, o cliente. Consumidor. O lado bom. Depende se fala bem ou se fala mal. Né? Vamos um por vez, porque eu acredito em passa a palavra. Quando na Itália se fala passa parola. O que quer dizer isso? Boca a boca. Uhum. Um boca a boca positivo, de qualquer forma, fui lá, vamos junto, aí leva mais pessoas, aí traz pessoas. Só que, infelizmente, o boca a boca negativo, ele te detona mais. E ele é mais forte, né? A gente Mais sabe forte. Porque, sabe que o por cara quê? que não gosta reclama mais, fala mais. Você gosta de cinema, acredito. Sim. Eu te falo, não vai ver aquele filme porque não é bonito. Cara, deixa eu ir, eu depois te falo. A não ser que seja Mulher Maravilha 2, não vá. É ruim. Não é ruim. É o pior filme que eu vi na minha vida. É mesmo? E o 1 é maravilhoso. Saiu agora, né? Faz pouco tempo. Então, isso que é o conceito. Se um cara te fala, caraca, vamos no cinema ver o filme junto, lindo, aí a pessoa vai. A pessoa, não, cara, não vai ver aquele filme porque é ruim. E tem muita gente que não vai mesmo. Sim. Isso... Mas você tá olhando isso de uma maneira ainda muito do ponto de vista comercial, que é atrair mais clientes e perder clientes. Sim. No ponto de vista de criatividade, faz diferença ou não? Porque tem aquela ponderação tua de escutar que é difícil, né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você não tinha internet antes, aquele teu tato de escutar a reclamação ou o elogio, era mais fácil, eu imagino, você ter a sensibilidade de falar, não, isso aqui deixa um alerta, isso aqui eu vou ignorar. Hoje é um ruído tão grande... entendi o que tá falando. Tá falando mediaticamente. Uma pessoa que vai no Instagram, ruim pra caraca. Isso me incomoda uma coisa... Infelizmente tem. Só que assim, dá vontade de brigar com essas pessoas. Porque você percebe um nível de ignorância. Ignorância no sentido que não conhece as coisas. Sim. Só que tem que ficar de boa. Mas isso chega a te incomodar ou não? Pessoalmente, sim. Minha namorada tem uma loja de tiramisu. É uma pessoa... Nossa, amo o tiramisu. Uma pessoa lá falou tal, não tem nada a ver. Falou, tá. Mas de onde você é? Não, porque eu viajei. De onde você é? Eu sou Bélgica. Sou da Bélgica. Então, nem tá na cultura dela, né? Mas a gente, não gostou? Ok, a gente tem que entender. Você tem que pesar isso. Quantas pessoas? Uma sobre 100 mil que não gostaram? Tanto faz. São 50 mil versus 60. Meio e meio. Aqui não é. Mas... acho que essa conversa, ela é muito... Porque a história das redes sociais, como eu falei, hoje pega todas as profissões. E essa história, ela é muito constante, né? E o que a gente percebe hoje é que existe uma minoria que grita demais. E geralmente essa gritaria é contra. Porque né? quer se mostrar. Que quer se mostrar, ou às vezes, sei lá, e faz isso por puro prazer, enfim. E hoje, dependendo da profissão, você tem inclusive coisas que são pagas, né? Sim. E isso dificulta muito para o artista, não importa se o cara é um comediante ou se ele é um cozinheiro, conseguir pegar esse feedback. Porque você tem pessoas que te amam e que qualquer coisa que você fizer vai falar que tá maravilhoso. Sim. Pessoas que te odeiam, que qualquer coisa que você fizer vão chamar você de nazista. Por isso que eu... Né? E essa ponderação é muito complicada. Tem que ficar imparcial. Tem que ficar uma pessoa neutra. Não ser diferente do que você é. Mas aí é bacana quando essa pessoa... É bacana também ver do outro lado os teus clientes, no caso tiramisu, que eles brigaram com ela. Isso é legal. Sabe? Você vê os seus clientes defendendo. Defendendo. Né? Isso foi bacana. O fato de você ser profissional te faz curtir menos algumas refeições ou não? Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes quando você conhece muito de um assunto, na hora de consumir esse assunto, você está trabalhando também. Sim. Sim, a gente sempre
Você entendeu o que eu tô falando? Quando Você a fica gente come- analisando, pô, como é que o Sim. cara fez. Isso te faz curtir menos, às vezes, alguma refeição ou não? Sabia que agora que você falou isso, acho que não existe uma vez que um cozinheiro sai pra curtir. Jantar pra curtir. É ruim isso, né? Porque é o que você ama. Cara, se você parar pra pensar, você não vai, não, eu quero só ir no restaurante, a gente não faz isso. Sim, tem um lado de curtição, mas sempre você vai lá, cara, tua cabeça sempre vai ver Não para. o que... cara, é ruim, não, poderia ter feito assim, assim, assado, eu faria... É verdade, nunca parei pra pensar. É, É esquisito isso, né? a gente vai... Ah, eu vou comer lá no restaurante do meu amigo. Eu não vou pra passar o dia. Pra mim vai ser um momento de aprendizado. É isso, você tá o tempo todo trabalhando. Você não desliga. Ah, e aí, ó, bebe. O cozinheiro fica sempre feliz. A gente falou muito sobre culinária brasileira e de outros países. Como é que os outros países enxergam a culinária brasileira? A culinária brasileira tá no auge. Agora, Muito no auge. por quê? Graças a Alex Atala, um trabalho que já está fazendo faz anos. Uhum. Alex Atala foi a figura do Brasil no exterior, né? Pela Guia Michelin, e tudo aquilo que organizava com o conceito dele e tudo. E que tem toda a história, e a história dele de buscar ingredientes brasileiros diferentes está muito em dia com o que se busca hoje no mundo também, que você falou, né? E sabe quem, assim, a busca agora é muito mais do cozinheiro de fora do Brasil do que as pessoas que estão fazendo comida brasileira aqui. Acredito, o cozinheiro de verdade. Tem vários cozinheiros vários chefes famosos vieram no Brasil mesmo para encontrar essas misturas de sabores que o Brasil tem, essas variedades de aromas, de temperos que eles têm. E agora está em auge. Isso dá para ver também lá na minha cidade, que foi esse verão aí, dá para ver já que encontrar produto brasileiro. Tipo o quê? Encontra fruta, encontra as raízes. Agora, carne é brasileira, que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne. Uma das coisas que eu separei para te perguntar aqui era, muito em breve, a gente não sabe se vão ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, a gente vai ter carne impressa em 3D. Eu ouvi falar disso. Isso já está rolando. Mas para aquela vegana? Não, é carne. Não, como é que faz? Você pega a amostra do tecido do boi vivo, Mentira. ou seja, você não machuca o boi, Olha, e você você cultiva aquela... Isso já é feito hoje para medicamentos. tipo aquela para fazer a pele, transplante de pele. Você cultiva aquelas células, ou seja, aquelas células você cria elas em laboratório e você cria células para veia, células para gordura, células para carne. E aí a impressora faz aquela carne do jeito que você quer. Então pode ser feito os órgãos também? Sim. Putz, chegar assim... Não, fantástico. A gente vai ficar eterno. Por aí. Tomara estar vivo. Mas a loucura dessa história é... Você vai poder fazer a carne que você quiser, porque você fazer uma carne de segunda ou de terceira dá na mesma. Mas quanto tempo demora para fazer um bife? Da cultura até a impressão, mais ou menos 12 semanas. Só que se você imaginar que uma carne normal dura 2 anos. E quanto vai custar essa carne? Hoje muito cara, no futuro muito barato, porque você não tem transporte, você não tem a necessidade de Por restaurante pode fazer a própria carne. No futuro vai. Talvez não faça sentido o restaurante fazer a própria carne, mas você vai ter alguém em São Paulo que talvez esteja dentro de um prédio, de um dark kitchen da vida, fazendo carne de primeira. Bom. Porque você não precisa mais do gado. Você precisa de um gado. Agora eu faço uma pergunta para você. O que você acha disso? Então, mas é isso que eu queria te falar, porque tem uma questão de aceitação cultural e que é muito maluco, porque você não está machucando o gado, você não vai ter doença, você não vai ter transporte que vai prejudicar o meio ambiente, ou seja, do ponto de vista das coisas que incomodam a sociedade hoje, é maravilhoso. Por outro lado... Ética. Tudo é maravilhoso. Por outro lado, tem um lado
que é não natural porque você está imprimindo a carne. É. Te incomoda isso? Isso que eu queria saber. Como é que você vê isso? Cara, se você para, assim, na hora você, putz, bacana, mas se você para pensar, dá medo. Sim. Assim, se fosse, eu aceitaria isso lado médico, científico. Uhum. Cara, de conseguir de verdade, de criar órgão, né? Isso pra nós fazer estamos a transplante. caminho já. Isso é uma coisa fantástica. Aí brigaria com todo mundo que estaria contra isso. Sim. Né? Agora, pelo restaurante, eu não sei. Por quê? Porque é como se eu te falasse agora, e provavelmente vai acontecer, os restaurantes com os cozinheiros robô. Você tira a alma e a paixão do que é a essência desse trabalho. O que temos que diminuir a produção animal devido ao efeito serra? Sem dúvida, a gente tem que diminuir isso. Mas tem que fazer com conceito, com tipo, igual o leitãozinho que eu recebi. É um leitãozinho que não é criado cativeiro, é criado solto. Não tem antibiótico, negócio. Mas isso Não talvez é uma não seja. indústria. Mas isso talvez não seja sustentável. Não seja sustentável pelo volume de demanda. É. Mas aí eu seria muito mais pró, então, chegar ao negócio de utilizar inseto do que Tem um cara que eu quero entrevistar aqui, de uma empresa chamada... Eu esqueci o nome da empresa agora. Mas que ele está fazendo farinha de grilo. Sim. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah. Posso te apresentar depois. E você não vê diferença. Eu já comi farofa, já comi... Eles estão fazendo umas barrinhas... você não vê diferença Não vê. nenhuma. É aqui, a diferença está na cabeça. Sim, mas você não sabe o que tem na sua farinha. Quer dizer, você sabe. Sim. Eu não sei o que está na minha farinha. Né? Então... Eu acho que o futuro... Assim... É que tem uma coisa também, eu vou te ajudar nessa resposta. Uma coisa é você no teu restaurante, outra coisa a gente está falando da fome no mundo, né? Quer dizer, tem diferença de para quem a gente está falando, de volume, de escala, de necessidade, de alimentação para 8 bilhões, 9 bilhões de pessoas. Então não precisa ser uma solução única. Mas sabe, assim, mas você manteria esse 3D para produzir, para ajudar também quem está sem fome, né? Para criar isso. A partir do momento que você consegue ter escala nessa história, você pode fazer o que você quiser. Óbvio que a questão de custo, ela no começo vai ser um problema, mas a tecnologia ela tende a baixar muito rapidamente o custo. Mas veja, a gente já tem, eu repito, a gente já tem a possibilidade de tirar a fome do mundo. Isso que a gente não quer. O mundo não quer de verdade. Quer deixar assim. Porque, por exemplo, minha namorada, Lara, que foi a top chef lá, tá, chef, quando eu estava já com 14 anos, para você entender, ela pensou um projeto de reciclagem de tudo que uma loja de alimento joga fora. Que é muito. Imagina. Produto bom. Ela pensou o quê? Esse produto ser guardado, já liofilizado, manipulado, liofilizado. Então, diminui volume, mantém qualidade organolética e propriedades nutricionais e distribui para que de verdade precisa estar sem fome. Então tem muita possibilidade. Agora, para criar, para comer, ainda não tô com essa cabeça aí. É difícil a gente, porque tem um lado cultural da gente aceitar isso, né? Sim, isso é uma coisa... É bem esquisito. Não, uma coisa bem importante, bem forte para entrar na cabeça. E são muitas frentes para você ponderar, né? Porque, como eu falei, tem transporte, você tem o animal de ser maltratado ou não, enfim, são muitas camadas nessa história. Deixa eu perguntar uma coisa para ver se a gente vai ficar amigo ou não. Coentro.
Ah, eu vou embora agora. Você não gosta? Não. Eu odeio. Eu também! Aê. Você sabe que isso é genético ou não? Não sabia. Você tem uns estudos gringos que mostram que quem não gosta de coentro tem um gene que faz com que o nosso olfato consiga descobrir no coentro um composto químico dele que é o mesmo composto químico do formol. Olha só. Ou é um aldeído da vida que o formol tem também. Por isso que a gente sente um gosto de detergente ou de químico. Pra mim é muito forte. E, infelizmente, às vezes eles colocam até demais. Assim. Tem algumas culturas que na Inglaterra, acho que no Nordeste se usa muito, acho que Mexicano, sim. Mexicano usa bastante. Uruguai também Peru. Tipo, eu não consigo pedir comida mexicana aqui porque tudo leva coentro. Tudo leva. Eu não consigo. Tem pessoas que sabem... E você sabe que parece que, dependendo da maneira como você manipula ele para fazer a comida, você quebra esse... A fibra. Eu não sei o que você tem que fazer exatamente. Se você pesquisar, você vai descobrir, mas tem alguma maneira de você... Não sei se você espreme ele e você quebra esse composto dele e aí você não tem... Fica mais delicado. E aí você não tem mais esse problema. Mas eu sinto, cara. Às vezes eu como carne, o cara colocou nada de coentro e eu falo, essa carne tá estragada. Alguém botou um químico nela. E não é o coentro. É o coentro. Pô, seremos bons amigos, então. Ótimo. Escuta, pandemia, a gente já falou dela, mas eu queria saber o seguinte. E a pergunta mais babaca seria, o que é o restaurante do futuro? Mas o que eu quero entender é o seguinte. Pode ser que as pessoas fiquem mais... tenham um cuidado maior de entender o porquê elas estão indo no restaurante. A partir do momento que as pessoas ficaram muito tempo em casa e elas entenderam que o restaurante não é necessário, elas vão parar e olhar, por que eu estou indo nesse restaurante? Não é só porque era um costume, eu vou comer fora. Isso talvez faça com que elas fiquem mais criteriosas. Pelo que estão comendo? Pela experiência, pelo que não sei. A minha pergunta é, você acha que pós-pandemia pode ter alguma mudança nesse aspecto ou não? O que eu percebi, pessoalmente, no trabalho, as pessoas aumentou muito durante a pandemia o utilizo de aplicativos e tal. Obviamente, né? As pessoas não podiam sair. Só que assim, quando você é forçado a fazer uma coisa, você cria um status de ânimo ruim, pesado. Então, você é como se você fosse preso na prisão. Eu ouvi quando terminou tudo, eu ouvi como se fosse um assalto. As pessoas queriam ainda com muita vontade sair. Parece quase como recuperar o tempo perdido. Eles sentiram muito mais, sabe, que a saudade daquele momento que a gente saía. Porque quantas pessoas... Mas essa explosão, eu acredito que ela vai acontecer, tá? Você tem realmente uma necessidade reprimida de sair, de ver amigo, de tomar um café, de bater papo num restaurante, abraçar as pessoas. Eu acho que isso está reprimido. Mas o fato de a gente ter ficado 1 ano e meio ganhando novos costumes, tem coisa que a gente não vai voltar atrás. A minha dúvida é, será que isso pode ter as pessoas mais criteriosas na hora de escolher um restaurante ou de analisar a experiência no restaurante? Eu acho que talvez pelo restaurante não. Eu acho que ainda a pessoa vai querer ser... Porque ele sabe, ele experimentou aqueles pratos, nossa, mas quando eu como lá era... delivery demora, chega do outro jeito. Mas o que acho onde vai mudar sim, tipo, você saía para comprar uma garrafa de vinho, eu não vou mais sair para comprar uma garrafa de vinho. Sim, não faz sentido. Tudo, ou seja, restaurante precisa, mas... A não ser que você queira falar com um especialista, alguma coisa assim, mas... Outro conceito, se criou essa liberdade de poder comprar sem sair de casa. Esses portais de venda, Mercado Livre, estouraram durante a pandemia. Mas, nossa, posso comprar a roupa. Sim. E aí a pessoa, por exemplo, roupa.
Roupa é uma coisa que eu acho que as pessoas não precisam. Tipo, eu sei qual é o meu tamanho, sei, se não tá certo eu posso ir lá, mas posso comprar da loja. Várias lojas entraram nesse estilo como se chama? E-commerce? E-commerce. Então, acho que restaurante ainda vai segurar. Bar, tipo, você tinha a possibilidade de comprar bebida. Sim, mas esse é o ponto, né? Quando você ia num bar, talvez até mais do que um restaurante, você não tá indo ali só pela bebida. Pela bebida, pois é. Você vai lá pra A experiência de beber, de estar com os amigos. Não, por isso o bar que fica... As pessoas querem sair pro bar, não vai pedir bebida. Sim. Então, restauração, tudo aquilo que nos leva àquela sensação de curtir o momento, eu acho que ainda vai se manter assim. Entendi. Agora, você teve que se adaptar à entrega ou não? Foi caos. Mas vocês estão fazendo entrega ou não? Porque é outro restaurante. Sim. Não, a gente, em março, fechou tudo. Eu nunca parei desde lá, não paramos. Aí o que aconteceu? Fechou tudo, a gente deixou o delivery no Fasano. Eram pratos do Gero, mas a gente fazia no Fasano pela logística. E quando você não é acostumado, porque nunca trabalhamos com delivery, você fica perdido. Sim. E naquele momento bombava mesmo, tinha muitos pedidos por dia. O problema foi quando voltou a abrir os restaurantes, E aí as duas mantiveram as duas coisas, e aí começou a ter problema pelo restaurante, pelo atraso e tudo isso. Por isso a gente tirou, colocamos na tratoria, colocamos no panini, e deixar mais solto. Porque é outro restaurante mesmo. Né? É outro restaurante. Agora, o panini teve um retorno dos 50% de iFood. iFood, de aplicativo. O que quer dizer o retorno de 50%? A mais. Tá, então você acha que passado a pandemia vocês vão vender mais do que vendiam antes ou não? Vou te dar um exemplo, tá? Uma das coisas que eu faço é dar palestra. Antes da pandemia, não existia palestra online. Tecnicamente, tá. existia. Mas o cliente não valorizava. Falava, não, palestra online não é palestra. Então, não é nem que ele não queria pagar, ele não queria nem fazer. Hoje, eu faço tanto palestra online quanto presencial, agora que já está voltando. Pós-pandemia, eu vou ter duas entregas, a online Então, aumentou. e a presencial. Vai aumentar. Porque a online vai me permitir fazer coisas que antes não era viável. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou, esse mês agora, talvez eu dê uma palestra em Salvador, uma na segunda e uma na quarta. A terça, ou eu fico lá e perco o dia, ou eu teria que ir segunda, volto, vou e volto. Hoje, a terça não é morta, porque eu poderia fazer uma palestra online. Entendi. Né? Então, é um exemplo de que eu acho que eu vou ter mais palestras, porque são dois momentos. Então, eu imagino que em alguns restaurantes, eles vão ter que, obviamente, se adequar a isso, mas vão ter mais capacidade de entrega. Sim, acho que e isso vai aumentar de qualquer forma. Até porque tem pessoas que não quer sair para comer. Ou está trabalhando e quer comer aquele prato. Sim. Então aumentou sim. Ou não vai porque sabe que está sempre lotado. Eu consigo em casa. Isso ajeitou. Só o tiramisu que abriu durante a pandemia aí já começou sendo só delivery, né? E vai manter só delivery? Não. Aí abri a loja lá, então agora... Onde é? Vila Mariana. Legal. Tiramisu Soci. E... Que rua que é? Hã? Que rua que é? Na Marselhesa, onde fica o Instituto do Sono. E é só tiramisu ou não? Só tiramisu. Puta, Ela eu faz amo. tiramisu de pistache, tiramisu Amo. de avelã, chocolate branco. Esse é um sorvete difícil de achar, sabia aqui? Sorvete tiramisu? De pistache. Sorvete pistache? Lá não gosta do bacio? Gosto. Ah, mas nem todo mundo faz. Por quê? Porque É difícil. é carérrimo. Se você faz o bom, é carérrimo. Tem um que eu peço, não vou lembrar onde agora, o nome, mas eles colocam sal para dar para o sabor ficar mais acentuado. E é bem gostoso. Sim, dá uma textura sim, dá um up. É. Legal. Então você falou, tem tiramisu? Ele faz tiramisu. Bom, lá ele faz um chocolate quente com a base coberta de tiramisu. Ela faz um biscoito que se chama brigidino.
O brigidino vem do nome de Santa Brígida. É uma receita de 1700 que na Toscana essa santa fazia para a Eucaristia de domingo, para a comunhão. E aí a gente faz, assim, como explicar? É como se fosse massa de biju, tipo aquela coisa, só que leva um toque de anis, o básico, e a gente faz com chocolate e laranja, chocolate com menta, ela faz com morango e chocolate, enfim. Nós queremos experimentar. E eles estão entregando, então? Estão entregando, Legal. tem muita gente lá na pedir loja aqui um também. dia. Muito bem. Focas. Eu tenho uma pergunta para o chefe. Epa. Chefe, a minha pergunta é a seguinte: alguém com a sua experiência ainda erra na cozinha? Lógico, não, pequenos erros, com certeza sim, mas eu digo, na hora de fazer algum prato novo, de criar alguma coisa, ainda tem algum momento onde você faz uma criação e você mesmo não está contente, ou você já tem tanto controle sobre o processo que você já sabe que vai estar pelo menos num range aceitável, mesmo aquilo que seja que não é não vai ser colocado como prato, mas você ainda erra, assim, ainda faz alguma coisa que você mesmo não goste da comida? É possível errar? Eu sou erro. Errar é humano. Eu acho que quem fala que não erra, Tá, é muito limitado. perfeito. O erro te ajuda a evoluir mais ainda. Aí sim, erro. Eu acho que estar aberto ao erro, que é o que te sim, permite... Sim. Tem coisas que me incomodam, erro que me incomodam mais. Assim, o que não pode acontecer é aquele erro repetitivo. O erro do processo. O repetitivo, que sempre se repete, né? Agora, errar porque... Puxa, Ou o erro do pensei. processo, né? Aquele dia a dia da cozinha você não pode errar, É. porque aquilo tem que funcionar perfeitamente. Mas quando a gente está falando de criação e experimentação, você erra bastante também, porque tem que... Sim, Legal. porque às vezes é o ponto da carne, às vezes é muito... alguma coisinha lá. Muito bem. Agradeço. Focas, obrigado. Lu, adorei. Espero que Obrigado, você volte. Espero que eu você vou realmente tenha voltar, sim. gostado. Esse que vou levar para casa. Pode levar. Agradeço mais, muito obrigado pelo Ela vai convite. adorar, vai ficar super feliz se você gostou. Ficou fantástico. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Focas. Eu que agradeço, pessoal.